Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Camisa do Vasco. Hoje nós vamos falar de todas as especulações, todos os jogadores e técnicos que foram especulados no Vasco até agora. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Alan, sou dono aqui do canal Camisa do Vasco. Aqui nós fazemos todos os dias vídeo com um compilado de todas as notícias do Vasco. Quando tá fraco de notícia, a gente vai buscar análise do elenco, tem vídeo de análise do nosso elenco. Agora a gente vai fazer esse vídeo com uma análise de todas as especulações. Vamos atualizar vocês de todos os jogadores que foram especulados no Vasco. Então se você está ouvindo falar aí sobre um monte de nome, quer saber em que passo anda, se é real, se não é, eu vou falar agora tudo pra vocês nesse vídeo. Mas se você não gosta de vídeo longo, ou se você não tá com tempo agora pra ver um vídeo mais longo, clica aqui na aba sobre do nosso canal, rola aqui pra baixo, ó, você vai encontrar nosso canal de cortes, Instagram, TikTok, Twitter. Lá a gente posta vídeos de 1 a 2 minutos. Você vai encontrar lá todas as notícias cortadas uma a uma e você escolhe o que for mais importante pra você lá e vai assistindo, beleza? Sem mais demora, sem mais enrolação, vamos começar nosso vídeo. Esse é o canal Camisa do Vasco e hoje a gente vai falar de todos os jogadores e treinadores que foram especulados no Vasco até agora. Vamos começar. Quem assistiu o outro vídeo, essa é a nossa planilha aqui que a gente está atualizando do elenco para 2023. Aqui estão os jogadores. No outro vídeo a gente falou sobre quem vai ficar, quem vai sair. O Raniel tá aqui ainda porque não tá confirmada a saída dele, mas o resto tá tudo atualizadinho. Se você já tiver na dúvida, vai lá ver o outro vídeo, então vai olhando por aqui. Mas eu não vou falar muito sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre as especulações, sobre os jogadores que foram especulados no Vasco, qual o pé de cada um, o que é real, o que não é. A gente vai começar agora falando sobre isso. Vamos lá, especulações. Vamos começar pelo goleiro. A gente teve esses dias uma postagem do Thiago Rodrigues nas redes sociais em tom de despedida. Parece que o Thiago Rodrigues não vai ficar no Vasco. Eu não vou pagar ele aqui da planilha ainda, mas parece que ele não vai ficar. Então o Vasco vai precisar contratar 2 goleiros para 2023. Os goleiros especulados até agora foram Kehler, que está em negociação. O Internacional está fazendo jogo duro. A última declaração do Internacional foi que só vai liberar o goleiro Kehler se for pela multa rescisória, que é 25 milhões de reais. O goleiro Rafael do Atlético Mineiro, o Vasco fez sondagem, mas o Atlético Mineiro não demonstrou interesse em negociar o jogador, então eu vou apagar ele aqui. O goleiro Daniel é o reserva do Kehler no Internacional. Rolou um papo que o Vasco estava interessado nesse goleiro, mas não houve muitas confirmações sobre isso. Gaston Gomes, o Vasco não vai querer buscar o terceiro goleiro do Racing para assumir a titularidade, né, no Vasco. Espero que não, para não dar azar, eu vou até apagar ele da planilha. Matheus Mendes, foi falado muito rápido, também não desenvolveu muita coisa. Vou apagar ele aqui. Marcelo Groi, realmente parece que há o interesse do Vasco. O Marcelo Groi tá saindo lá do clube que ele tá. Ele quer voltar pro Brasil, mas é um goleiro de 35 anos, que a gente não sabe que nível que ele tá. Eu acho muito arriscado trazer o Marcelo Groi. A gente já teve uma experiência ruim aqui com o Vanderlei, que foi um goleiro que teve momentos maravilhosos, especulado em seleção brasileira, mas que a gente trouxe ele com uma idade muito alta e ele não rendeu. Eu acho que a gente corre um risco muito grande de acontecer a mesma coisa com o Marcelo Groi. Ele tá jogando numa liga secundária, que não tem o mesmo volume de treinamento, o mesmo volume de jogo que a gente necessita aqui. A gente não sabe em que condições vai chegar o Marcelo Groi. É um goleiro caro, com a idade avançada e que a gente não sabe como ele tá. Eu, particularmente, não traria o Marcelo Groi, mas como ele tá especulado e parece que realmente essa chance existe, eu vou deixar ele aqui na planilha. O Walter do Cuiabá, na verdade, eu não sei se ele foi especulado pelo Vasco. Eu acredito que não. O que aconteceu foi que o Jorge Nicola publicou um vídeo dizendo que o Walter poderia ficar livre caso o Cuiabá fosse rebaixado. E aí marcou o Vasco, o São Paulo e o Grêmio, que são times que estavam procurando um goleiro. Então não houve uma especulação do Walter do Cuiabá. Simplesmente ele poderia ficar livre, seria uma opção, mas o Cuiabá nem foi rebaixado e o Walter tinha uma cláusula de renovação automática com o Cuiabá caso não fosse rebaixado. Então eu vou tirar o Walter aqui. Marcelo Lomba, goleiro reserva do Palmeiras, já até renovou o contrato com o Palmeiras, não vai sair. Agustin Rossi do Boca, excelente goleiro, ele ganha apenas 60 mil reais no Boca Júnior, o contrato dele vai acabar e ele vai ficar livre no mercado. Porém, aparentemente ele já está acertado com o lado negro da força. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Agustin Rossi está num resort na Bahia, passando férias. E por coincidência ou não, a gente tem a informação que a esposa do Marcos Braz está nesse mesmo hotel. Não se sabe se o Marcos Braz está lá ou se ele vai chegar, mas a esposa dele está lá. Então, Agustin Rossi praticamente é carta fora do baralho para o Vasco, vou tirar ele aqui. Então a gente fica com a possibilidade do Kehler, a possibilidade do Marcelo Groi. Não se sabe o que vai ser do Thiago Rodrigues para o ano que vem. E simplesmente assim, se o Thiago Rodrigues sair, só o Kehler é muito pouco. O Vasco não vai querer também pagar 25 milhões para trazer o Kehler e trazer o Marcelo Groi para o Kehler ser reserva do Marcelo Groi. Espero que essa não seja
o planejamento do Vasco. Então, eu acho que de goleiro tá faltando coisa aqui que a gente não tá sabendo, ou o Vasco tá dando mole. O que vocês acham aí sobre os goleiros do Vasco? Vocês renovariam com o Thiago? Você acha que o Kehler é bom goleiro, vale 25 milhões de reais? Só para informação, o Alisson foi vendido por 25 milhões de reais, tá? E o Internacional quer o mesmo valor para poder liberar o Kehler. O Alisson foi vendido com 23 anos e o Kehler já tem 26. De lateral direito, surgiu agora há pouco o nome do Igor Silva, que é um lateral brasileiro que está no Lorient da França. Não tem muita informação sobre essa negociação, foi uma especulação que apareceu. Vamos esperar um pouquinho para ver se vai esquentar ou se vai esfriar, combinado? Guga, durante o programa do Nicola, o Nicola entrou em contato com um representante do escritório do Bertolucci, que é o empresário do Guga, um funcionário do escritório, e esse funcionário disse que havia chances do Guga vir para o Vasco. A pergunta do Nicola foi: Guga no Vasco tem alguma chance? A resposta foi: pode ser que sim. Então o Guga está realmente em negociação com o Vasco, pode ser que pinte na colina. Eu não sei até que ponto valeria a pena trazer o Guga, não é nenhum acima da média, nenhum extra classe, não é um jogador jovem promissor e ele é muito flamenguista. Ele já teve problema quando ele estava no Avaí por torcer pro Flamengo, ele já teve problema no próprio Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro não vai muito com a do Guga por causa disso. Eu não sei até que ponto valeria a pena trazer o Guga para jogar no Vasco, por esse detalhe. Eu sei que, não, porque o cara é profissional e tal, mas particularmente não me agrada a contratação do Guga. Se fosse um jogador acima da média, um extra classe, eu ia falar, não tem problema ser flamenguista, o cara é profissional. Mas como ele não é, eu tenho esse preconceito com ele. Nathanael é o seguinte, programa do Nicola também. Uma pessoa da 777, próxima a 777, informou para o Nicola que a reunião que houve essa semana passada, da cúpula da 777, era para tratar de um pacote de reforços, de um orçamento, para fazer propostas a um pacote de reforços. E nesse pacote de reforços estava o Nathanael, que é lateral direito do Curitiba, chegaria para ser titular. Mateuzinho do CRB, fez uma boa temporada pelo CRB, mas não é um jogador para vir para assumir a nossa lateral direita. Pode ser que venha para compor o elenco, para ficar no banco ali, levando em consideração que a gente só tem o Gabriel Dias de lateral direito, a gente não tem mais nenhum outro, e o Gabriel Dias vive machucado, a gente precisa contratar 2 ou 3 laterais. Então, o Mateuzinho seria uma contratação boa aí para compor o elenco. O que se diz é que o Mateuzinho está aguardando a contratação do técnico para aprovar ou não a contratação do Mateuzinho, que já está tudo apalavrado com o jogador e só está aguardando a chegada do novo técnico para aprovar ou reprovar a contratação. Gilberto. Cara, eu acompanhei o Gilberto no início da temporada europeia, ele estava jogando muita bola no Benfica, mas o Benfica contratou um lateral lá e ele foi para o banco. Então o Gilberto hoje é reserva no Benfica, o Benfica não vê com tanta dificuldade assim, com tanto problema assim, liberar o Gilberto, e o Paulo Brax está na Europa, né? Teve em Portugal, pode ser que tenha alguma coisa aí do Gilberto. Não é um nome que a gente deve dispensar e seria um jogador para chegar, pegar a camisa 2, ser titular e vou mais longe. O Gilberto no Vasco, na primeira divisão, jogando bem, eu acho que o Gilberto pega a seleção brasileira. Porque a gente não tem lateral na seleção, o Daniel Alves já está com a idade muito avançada e a concorrência é muito fraca, eu acho que o Gilberto pegaria até a seleção jogando no Vasco. Lateral direito, Dudu, do Atlético Goianiense. Muito bom jogador, lateral agudo, vai na linha de fundo toda hora, rápido. Muito bom jogador, foi oferecido ao Vasco. O Vasco não procurou o Dudu, ele foi oferecido ao Vasco. Aparentemente, o Vasco não quis. Mas eu não vou tirar ele aqui não, porque pode ser que tenha alguma reviravolta, eu não ouvi falar dele mais em outros clubes. Vamos segurar um pouquinho mais ele aqui até a próxima atualização. Mas ele foi oferecido ao Vasco, e o Vasco aparentemente não deu prosseguimento, está em análise e tal, aparentemente o Vasco não quis. Lateral esquerdo, a gente tem PV, Edmar e Riquelme. São 3 reservas, a gente precisa de um jogador para chegar, pegar a camisa 6 e jogar na lateral esquerda do Vasco. A gente teve sondagens do Fernando da Chapecoense, que é um lateral bom jogador, aquele tipo de lateral construtivo, não é tão veloz, não é tão forte, mas é um lateral construtivo, que ataca pelo meio, é um bom jogador, mas não sei se seria aquele jogador para chegar, pegar a camisa e ser o titular. O Vasco está sondando o Fernando, teve negociações, depois parou-se de falar um pouco, não sei a que pé tá, mas seria um lateral que viria, talvez se o Vasco for devolver o PV para o Inter e o Fernando ser o primeiro reserva. Para ser titular, eu acho um pouco mais complicado. Outro especulado foi o Reinaldo, do São Paulo, está saindo do São Paulo, mas parece que ele já está acertado com o Grêmio.
Muito difícil que o Reinaldo pinte São Januário. Vou deixar ele aqui mais um pouquinho, mas provavelmente na próxima atualização a gente corte o Reinaldo. Júnior Hernandes, do Tolima. Ouvi falar muito bem desse jogador, nunca vi jogando, não posso dar minha opinião, mas pelo que eu ouvi falar é bom lateral, está valorizado no mercado. Ele foi oferecido ao Vasco e o Vasco também está naquela situação de analisar, esperar o técnico chegar para decidir se avança ou não nas negociações. Zagueiro. O Vasco precisa de um zagueiro titular pelo lado direito e talvez um zagueiro titular pelo lado esquerdo. Porque do lado direito a gente tem os reservas, Miranda, Ulisses e Pimentel. Do lado esquerdo a gente tem o Conceição, que é uma dúvida. Se o Vasco não contratar nenhum lateral para jogar pelo lado esquerdo, o Conceição vai ser o titular. Mas se o Vasco contratar um jogador, dois zagueiros, um acima da média na direita e um acima da média na esquerda, o Conceição com certeza vai cair para o banco. Eu separei aqui entre zagueiro direito e esquerdo, porém, todos esses caras, eles jogam dos dois lados. O Alexis Duarte, ele joga dos dois lados, inclusive na lateral esquerda, apesar de ser destro. Então todos são destros e todos jogam dos dois lados. Tá? Vamos começar aqui. Richelli. Richelli é um lateral brasileiro que está em Portugal, jovem, acho que tem em torno de 22 anos. Mesmo caso do Vitor Tormena e mesmo caso do João Marcelo. Todos são jovens, estão em Portugal e têm sondagens do Vasco. Paulo Bratis está na Europa, esteve em Portugal, ficou um bom tempo em Portugal, então pode ser que essas sondagens, essas especulações façam sentido. Eu não tenho nenhuma informação mais avançada, mas pode ser que faça sentido. O Lianco, ele está no Southampton, é muito bom zagueiro, excelente zagueiro. O empresário do Lianco deu uma declaração que o desejo do jogador é voltar ao Brasil para ficar mais perto da seleção brasileira. Como ele está em time pequeno na Europa, ele acha que está atrapalhando a chance dele de pegar a seleção e ele queria voltar ao Brasil para poder pegar a seleção. Mas o Southampton, que é o time do Lianco, não está muito disposto a liberar o jogador. O jogador é utilizado, ele não é titular, mas ele entra, ele joga, e então está esse impasse. O Lianco quer vir, o time não quer liberar, vai depender de repente aí de uma proposta de uma compensação financeira para valer a pena ao clube liberar, mas o Lianco é um jogador de 25 anos, bom jogador, com passagem na Europa, é um jogador que vale a pena investir um dinheiro que daqui a pouco você vende ele de novo, daqui a 2, 3 anos. Então é um bom jogador, ainda mais se ele pegar a seleção. Então valeria a pena a aposta no Lianco. Pedro Henrique. Surgiu também que o Botafogo também está interessado no Pedro Henrique. O Vasco já está com essas sondagens em cima do Pedro Henrique desde do final da Série B. E é um jogador que é bom zagueiro, mas o Atlético Paranaense é muito difícil de vender jogador. Eles não vendem a preço baixo, porque eles não precisam tanto assim de dinheiro, como a gente em outros tempos. Então é difícil negociar lá com o Petralha, é difícil negociar com o Atlético Paranaense. O Vasco quer o Pedro Henrique, o Atlético Paranaense falou que vende, mas é caro. Então tem que pensar legal se vale a pena. A negociação continua, as sondagens continuam, mas não tem nada definido ainda. Lucas Gasal, do Atlético Goianiense. Mais um jogador que foi oferecido ao Vasco e o Vasco ficou de analisar. Talvez a reação negativa da torcida tenha esfriado um pouco essa negociação, porque era um jogador que parecia que ia negociar rápido com o Vasco para vir e de repente parou-se de falar nele. Ninguém fala mais dele, parece que ele nem está mais especulado no Vasco. Eu vou deixar ele aqui mais um pouco, de repente nas próximas atualizações a gente tira ele. O Alexis Duarte, que é o zagueiro do Cerro Porteño, argentino, ele joga tanto na zaga quanto na lateral esquerda. Só por ser um zagueiro polivalente, joga na zaga, joga na lateral esquerda, acho que valeria fazer um teste, de repente fazer um contrato de empréstimo com opção de compra. Não sei o que dá para negociar lá com o Cerro Porteño. Mas por ser um cara polivalente, valeria a pena. Ele joga nas duas da zaga e joga na lateral esquerda, mesmo sendo destro. Primeiro volante, Yuri e Zé Gabriel. Nenhum dos dois tem condições nenhuma de ser titular na Série A. Apesar do Yuri ser excelente, ser ótimo, ser um leão em campo, a gente não tem como jogar a Série A com um jogador que não sabe jogar bola, só sabe destruir, não sabe construir nada. É um perigo até você ter o Yuri, porque ele vai ser marcado em cima e ele vai perder a bola. Então não dá para o Yuri ser titular. Eu torço muito que o Yuri continue no Vasco, seria uma excelente reserva, um jogo apertado, a gente está ganhando fora de casa, bota o Yuri no segundo tempo. Para o grupo tá excelente, mas para ser titular não dá. O Zé Gabriel é jogador do Vasco, é novo, o Vasco tem os direitos federativos do Zé Gabriel, não vai embora, tem lá suas valências, para ser um segundo reserva, tá bom, mas a gente precisa de um titular. Para primeiro volante o Vasco tem sondagens no Raul. O Raul é mais um jogador que estava naquele pacote de reforços que foi anunciado por uma pessoa próxima a 777, no canal do Nicola, que disse que o Vasco teve uma reunião para definir orçamento para fazer propostas para um pacote de reforços. Nesse pacote de reforços
tinha o nome do Raul. O Raul já jogou no Vasco, fez uma ótima passagem no Vasco. No Bragantino ele foi ótimo também. Seria uma excelente contratação para ser primeiro volante do Vasco titular durante a Série A. Leonaldo. O Leonaldo é um jogador da Ponte Preta. Eu não assisti muito o Leonaldo, mas é uma promessa. É um jogador jovem que viria para compor elenco ali, para ser reserva, para compor, mas não vai vir para ser titular, nada longe disso. O Wallace está na Itália, o Flamengo tentou contratar o Wallace, não conseguiu, e ele renovou o seu contrato lá na Itália. Ele não é na Udinese, né? Ele não vai vir para o Brasil. Vou tirar ele aqui. Jair do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisa vender jogador. O Atlético Mineiro precisa fazer dinheiro. Eu acho difícil eles liberarem o Jair, que é um excelente primeiro volante e é titular do time. Entre Jair e Raul, eu tenho lá minhas dúvidas quem eu preferiria. Mas os dois seriam excelentes opções. Aníbal Moreno, do Racing. A notícia é que o Racing está disposto a negociar o jogador. Não posso dar uma opinião sobre esse jogador, que eu nunca vi jogando. Mas a notícia é que o Vasco está disposto a negociar. E talvez fosse um jogador para o Vasco estudar aí. Não sei se vem para ser titular, se vem para ser reserva. Mas é um jogador que ainda está no radar no Vasco e é uma negociação não tão difícil assim. Segundo volante a gente tem o Andrei e tem o Juninho. Mas o Juninho a gente tem, mas não tem, né? Porque ele entra em forma, sai de forma, ou às vezes joga, às vezes não joga. Eu não sei se o Vasco vai continuar insistindo no Juninho. Então a gente precisa de um segundo volante ou dois para ser reserva. Eu tenho a impressão, pelas especulações que estão acontecendo, eu tenho a impressão que o Vasco vai vender o Andrei e o Vasco está buscando um substituto para o Andrei no mercado, tá? Essa é a minha impressão. O Júnior Urso, vou começar aqui pelo Júnior Urso, já está acertado com o Vasco, só falta apresentar. É um jogador que poderia ser o substituto do Andrei, sim. É um bom jogador, experiente, é um segundo volante, chega na área, ele tem as características até parecidas com a do Andrei, faz gol de cabeça, pisa na área, não é uma opção ruim, é uma boa opção. O Alcaraz do Racing, parece que o Racing não está disposto a negociar o jogador. Eu não tenho opinião formada sobre esse jogador, porque eu não vi ele jogando, mas o Racing parece que não está disposto a negociar. Vou deixar aqui na planilha, mas parece que não vai rolar. O Alan, seria maravilhoso repatriar o Alan, mas o Alan acabou de ser vendido, ele saiu da Inglaterra, do Everton, e foi para os Emirados Árabes lá, não sei para qual país, mas o Alan não vai voltar para o Brasil agora, ele acabou de ser vendido. Matheus Henrique. Pô, Matheus Henrique eu me arrisco a dizer que é do nível do Andrei quase, cara. O Matheus Henrique é muito bom jogador, já pegou seleção, é novo ainda. Se o Vasco tivesse a condição para trazer o Matheus Henrique, seria maravilhoso, seria sensacional. Mas eu acho difícil acontecer, mas tudo bem, vai continuar aqui na planilha. O Fran Sérgio é um jogador mais experiente, brasileiro, teve a carreira toda em Portugal, no Braga, tem história lá, é ídolo da torcida, ficou muitos anos, e hoje ele está no Bordeaux da França. O presidente do Bordeaux deu uma entrevista dizendo que o Vasco tinha interesse no Fran Sérgio. Então, é real esse interesse do Vasco, não sei a que ponto está a negociação, mas é um jogador que ele está especulado realmente no Vasco e tem negociação com o Vasco. Felipe Amaral, volante jovem da Ponte Preta, promissor, foi especulado em vários clubes grandes de São Paulo, me arrisco a dizer em todos os clubes grandes de São Paulo queriam ele. Ele está na Ponte Preta ainda, é uma promessa. Seria excelente se a gente vender o Andrei, trazer um titular e trazer o Felipe Amaral para ser reserva. É muito bom jogador, muito bom volante. Seria uma excelente contratação a nível de depois poder vender, fazer negócio lá na frente. É muito bom jogador, é jogador nível para jogar na Europa, Felipe Amaral. Para meia, a gente tem Nenê e Palácios. O Nenê tem 41 anos, apesar de ser um ídolo do Vasco. A gente deve muito ao Nenê, mas ele já está com a idade muito avançada. A gente nem sabe ainda se o Nenê vai continuar ou não. O Vasco quer dar um contrato de 6 meses para o Nenê e o Nenê quer um contrato de 1 ano. Ele quer jogar mais 1 ano completo. Essa negociação está rolando, o Nenê quer ficar, lógico, ele gosta do Vasco, a torcida gosta dele, mas a gente não sabe. O Palácios, eu já venho falando aqui desde o início do canal, que o Palácios, apesar de ser bom jogador, ele tem muito problema psicológico, e agora ele se envolveu num tumulto lá no Chile, briga de família, com a ex-mulher, por causa de filho, por causa de carro, deu polícia, foi até preso, depois não sei o que aconteceu, mas o Palácios realmente muito complicado. O Colo-Colo queria levar o Palácios, depois desse tumulto todo de delegacia lá, o Colo-Colo já saiu de campo, já tirou seu time de campo, já avisou que não tem interesse no jogador. O Palácios vai ficar no Vasco, porque é jogador do Vasco, provavelmente, mas vai ficar para ser reserva. Se desse para emprestar o Palácios lá para jogar lá no Chile de novo, que é porque ele quer voltar para o Chile, seria maravilhoso para o Vasco, deixar ele jogar lá 1 ano para ver se ele
bota a cabeça no lugar para voltar depois, ou se ele se valoriza para a gente poder vender ele para algum clube. Saiu a notícia que o Vasco tem interesse no Igor Gomes, do São Paulo. O Igor Gomes é muito bom jogador, muito bom jogador. Ele me lembra o Kaká, me lembra, guardadas as devidas proporções, ele me lembra o Kaká, tanto fisicamente como no estilo de correr e tal, no jeito de jogar. É bom jogador, mas parece que ele já está mais encaminhado para o Internacional do que para o Vasco. Ele não vai ficar no São Paulo, mas parece que ele já está mais direcionado a ir para o Internacional, não deve vir para o Vasco. Miguel Monsalve, do Independiente Medellín. Foi uma notícia que saiu há pouco tempo, ainda não tem muita coisa a ser falado sobre ele, mas é um jogador jovem, argentino, esse mercado sul-americano que às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Vamos ver o que dá, se vai esquentar as negociações ou não, por enquanto deixa ele aqui. Gustavo é um meia, habilidoso, rápido, foi revelado no esporte, fez muito sucesso no esporte e foi vendido logo para os Emirados Árabes. Parece que ele está já palavrado com o Vasco, mesma situação do Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Corrêa, esperando a contratação do técnico para aprovar ou desaprovar a contratação do Gustavo. Parece que ele já está com tudo encaminhado para vir para o Vasco, aguardando a aprovação da comissão técnica. Terãs. A última notícia que a gente tem do Terãs é vinda da diretoria do Atlético Paranaense. O Vasco não fez proposta e, se fizer, será recusada. Essa é a posição perante a imprensa dos dirigentes do Atlético Paranaense. É um jogador que o Vasco quer muito, parece que o lado negro da força também está interessado, mas é um jogador difícil. Como eu já falei, é difícil negociar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é complicado de fazer negócio assim. Eles querem vender caro, eles não precisam vender barato, não precisa se desfazer do jogador. Então tá complicada a situação do Terãs. O Quinteiro, do River, ele pertence a um clube chinês. O clube chinês falou que não vai emprestar de novo para o River Plate e só libera mediante uma venda. O Quinteiro foi oferecido a alguns clubes do Brasil, foi oferecido ao Vasco, foi oferecido ao Palmeiras. É um jogador mais barato e mais jovem que o Terãs. E melhor de bola, na minha opinião. O Quinteiro seria... o custo do Quinteiro seria 20 milhões de reais. Eu acho que seria uma contratação espetacular para o Vasco. Jogador para chegar e pegar a 10 e ser o meia titular do Vasco. O Igor Gomes ou ele. O Igor Gomes é mais jovem e viria de graça, né? Então é difícil comparar. Mas o Quinteiro é um jogador que está pronto. Não é um jogador que é uma promessa, que pode ser que dê certo, não. É um jogador que está pronto. Claro que tem a questão da adaptação no Brasil, mas é um jogador que já joga, já está pronto. É um jogador para chegar, pegar a camisa 10 e entrar em campo. Seria maravilhosa a contratação do Quinteiro, mas pelo que me pareceu, o Vasco não se empolgou muito com a possibilidade, então não deve acontecer. Oscar. Saiu agora há pouco tempo que o time lá da China, a qual o Oscar pertence, não vai liberar o Oscar antes do contrato acabar, e a intenção deles é renovar com o Oscar. Então o Oscar não vai vir para o Vasco, não vai vir para o Flamengo, o Oscar não vai vir para o Brasil agora. Essa é a notícia que a gente tem, pode ser que mude, mas por enquanto eu vou cortar ele aqui. Para as pontas, a gente tem hoje Marlon Gomes, Alex Teixeira, Figueiredo, Peck e Eric. Marlon Gomes, Figueiredo, Alex Teixeira e até o Peck são jogadores que podem, se passarem por uma mudança, seja física ou seja de maturidade, serem os pontas titulares do Vasco. Mas nesse momento, nenhum dos quatro passam a confiança para a torcida ou para a comissão técnica que vai pegar a camisa, vai jogar e vai fazer uma boa Série A pelo Vasco. Então a gente precisaria hoje de 2 pontas para ser titular. Ou pelo menos um titular absoluto e mais um para brigar ali, para um nível acima desses que a gente tem para brigar, que de repente pode ser que perca a vaga ou não. Mas a gente precisa de 2 pontas. Foi sondado Steven Mendonça. O Steven Mendonça é jogador do Ceará. O Ceará foi rebaixado, o Ceará precisa diminuir a folha. O Mendonça lá no Ceará tem um salário de 300 mil reais, mas parece que o Mendonça tem proposta de fora do país, dos Emirados Árabes lá, de 600 mil, 500 mil reais de salário. Então não sei se algum time do Brasil, o Vasco ou algum outro, quem quis muito o Mendonça foi o São Paulo, mas já desistiu por causa do salário. Eu não sei se os times vão estar dispostos a pagar esse salário para o Mendonça. Eu acho que vale 500 mil o Mendonça, porque é um jogador que vai resolver um problema. Eu acho que você pode ter 3, 4 jogadores ali no time titular ganhando seus 500, 600 mil reais. Então o Mendonça seria um jogador que viria para resolver um problema, é um jogador que você não precisa se preocupar, ele vem para ser titular, já está no Brasil há muito tempo, não é um jogador jovem, tem 30 anos, eu acho que seria uma boa contratação. Mas não acho que vá vir.
Seria bom na minha opinião, mas eu não acredito que o Vasco vai buscar o Mendoza. Rollheiser já foi especulado no Vasco no meio do ano, quase veio pro Vasco, ele estava no River Plate, e ele foi pro Independiente. E ele tá no Independiente há 6 meses. O Independiente não vai soltar o Rollheiser, e mesmo se o Independiente quiser soltar o Rollheiser, quer dizer que ele não tá bem. Então acho que não valeria a pena o Vasco buscar esse jogador, porque se o Independiente comprou ele há 6 meses e já quer se livrar, quer dizer que tem algum problema. E se ele estiver bem no Independiente, o Independiente não vai liberar. Então acho que não valeria a pena e acho também que não vai rolar. Mas por enquanto vou manter ele aqui. Dadá Belmonte é mais um caso de jogador que o Vasco tentou pegar no início do ano passado, mas por falta de grana, por falta de salário em dia, por falta de condições, não pegou. Ele foi pro Goiás. Para a Série B seria excelente. Para a Série A eu já não sei. Ele fez uma boa temporada no Goiás, mas uma coisa é jogar no Goiás e outra coisa é jogar no Vasco. Seria esse ponto que eu digo que viria para qualificar o elenco, mas não é um cara que vai chegar para dominar ali a posição e os outros ter que correr atrás dele. Léo Pereira, do Atlético Goianiense, fez excelente temporada, inclusive nos jogos da Copa do Brasil ali contra o Corinthians, na Sul-Americana contra o São Paulo, ele deu muito trabalho. É um jogador também que está pronto, seria bom para o Vasco pegar o Léo Pereira, seria uma contratação legal, um jogador que viria para ser titular. O Wellington Rato, a mesma situação, jogador do Atlético Paranaense, que viria para ser titular no Vasco, tem 30 anos, não é um jogador caro. A notícia que a gente tem do Wellington Rato, eu ouvi da boca do empresário do Wellington Rato, que entre jogador e Vasco já está tudo acertado, falta o Vasco se acertar com o Atlético Goianiense, e o que a gente escutou da direção do Atlético Goianiense é que o Vasco até agora não procurou o clube, não fez proposta, não falou nada, então o Wellington Rato quer vir para o Vasco, mas não sei qual é a situação, qual é a intenção do Vasco em relação ao Wellington Rato, porque até agora o Vasco não procurou o Atlético Goianiense para conversar nada. O Marcinho tá no Japão, é ex-jogador do Fortaleza, é um ponta rápido, bom jogador. Durante o campeonato, na janela do meio do ano passado, o Vasco especulou esse jogador, já estava naquela da 777, e esse jogador foi especulado no Vasco. O que foi dito é que o Marcinho está muito bem lá e não quer vir para o Brasil. E não quer voltar para o Brasil agora. Isso foi o que foi dito naquela época. Eu não sei se mudou alguma coisa, mas também seria um jogador que chegaria para qualificar o elenco, não é um jogador que você vai dar a camisa e ele é o titular. Mesma coisa o Wesley. O Wesley é mais um jogador daqueles que estava naquele pacote de reforços, que o orçamento foi debatido na 777 na reunião lá na Itália com o Paulo Brax. O Palmeiras quer vender o jogador, ele já valeu mais e desvalorizou porque parou de jogar, teve algumas atuações abaixo da média. Então a hora para comprar o Wesley seria agora. É um jogador que não vai ser muito caro, é jovem, pode se valorizar no Vasco e o Vasco fazer um dinheiro com ele depois. É um jogador muito habilidoso, fez boas partidas pelo Palmeiras, mas depois perdeu espaço, até porque o elenco do Palmeiras é muito bom, né? O Paulinho, que todo mundo sabe, né? Seria excelente a volta do Paulinho, jogador nosso, tem aquela parte sentimental, mas o Paulinho parece nesse momento estar mais perto do Atlético Mineiro do Palmeiras do que do Vasco. O Paulinho já disse que não vai renovar seu contrato, o contrato dele termina no meio do ano que vem, então a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato, mas a intenção do Paulinho principal é ficar na Europa. Ele só vem para o Brasil se não arrumar nada na Europa, e mesmo assim eu acho que o Vasco ainda está atrás do Atlético Mineiro e do Palmeiras nessa situação. E nem sei também se é o interesse da 777 no Paulinho ou se é mais questão sentimental, a torcida fala, os youtubers, os jornalistas falam por ser cria do Vasco, então a galera tá ligando o nome do Paulinho ao Vasco. Acho que a 777 nem procurou nada a respeito do Paulinho ainda. Martinho Ojeda, mais um jogador especulado no Vasco ano passado, bom jogador, já vi alguns jogos dele. O Botafogo também tentou contratar, não conseguiu. Eu acho que a intenção principal do Martinho Ojeda é ir para a Europa. Se ele não conseguir ir para a Europa, aí seria uma opção vir para o Brasil. Mas é um jogador que não vai ser muito barato e que se ele não conseguir ser vendido para a Europa agora, talvez, não sei se a gente vai conseguir vender ele para a Europa depois. Então é um caso a ser bem estudado. Não sei se é um jogador que chegaria para ser titular, pegar a camisa, ou se é um jogador que vem para brigar, até por causa da idade. Centroavante, a gente tem Eginaldo e o Raniel parece que não vai ficar. O Raniel, acho que o Vasco não quer ficar com ele, vai devolver ele pro Santos. Se o Raniel não ficar, a gente precisa de 2 centroavantes. Um para ser titular e um para ser reserva ali junto com o Eginaldo. Eu tenho uma opinião diferente a respeito desse segundo centroavante. Porque eu tenho medo desse segundo centroavante tirar muito espaço do Eginaldo.
Então, na minha opinião, o Vasco tinha que contratar um cara para chegar, se titular, botar a camisa 9. Parece que esse cara vai ser o Pedro Raul. A filha do Romário se diz amiga do Pedro Raul e amiga dos empresários. E ela informou que está por detalhes, nas suas redes sociais ela informou que está por detalhes a contratação do Pedro Raul no Vasco. Só uma questão contratual entre o Vasco e o Caxias Reis são que devem os direitos federativos do Pedro Raul. Parece que o Vasco fez uma proposta um pouco abaixo do valor que eles queriam, e eles fizeram uma contraproposta e o Vasco vai cumprir. O Vasco já avisou que vai aceitar o valor que eles pediram, e só tá faltando isso pro Pedro Raul vir pro Vasco. É o cara que vai chegar, vai botar a camisa 9 e é o titular. O segundo centroavante que a gente contrataria, eu acho que tinha que ser um jogador um pouco menos pesado, digamos assim, para não tirar tanto assim o espaço do Aguinaldo. Por exemplo, o Henrique Dourado. Se o Vasco contratar o Pedro Raul, o Henrique Dourado não vai vir pro Vasco, imagino eu. Até porque o Henrique Dourado não vai querer vir para ser reserva e o Pedro Raul tá vindo na condição de ser titular. O Henrique Dourado, eu nem sei se ele foi sondado no Vasco, mas como ele ficou livre no mercado essa semana, o pessoal tá ligando o nome dele a vários clubes. O Bissoli, ele é do mesmo escritório, parece, do Pedro Raul. Então o empresário do Bissoli tá trazendo o Bissoli pro Vasco. Essa informação tá muito próximo de trazer o Bissoli. O Bissoli fez 14 gols no Campeonato Brasileiro desse ano, mais 10 foram de pênalti. Então eu tenho minhas dúvidas em relação ao Bissoli. Levando em consideração que a gente tem o Aguinaldo, talvez o Bissoli fosse uma contratação legal, porque é um jogador que vai brigar ali com o Aguinaldo, não vai tirar o espaço do Aguinaldo totalmente, e eles vão brigar ali para ver quem é o primeiro reserva, quem é o segundo, vão se revezar. Não seria uma contratação ruim. Bissoli e Pedro Raul. Caio Jorge. Caio Jorge está na Juventus, não joga. A Juventus quer emprestar ele, mas quer emprestar ele para um time europeu. O Vasco contratando o Pedro Raul, não tem como contratar o Caio Jorge. E além de não ser uma opção muito bem vista lá pela Juventus, emprestar o Caio Jorge para o Brasil. Então é um negócio que não deve acontecer. Leandro Damião. Ouvi dizer pouca coisa, nem sei porque ele foi ligado ao Vasco. Se alguém souber de alguma coisa, deixa aí nos comentários, mas eu mesmo vi pouquíssimo falado sobre o Leandro Damião. O Kleber do Ceará, a mesma coisa. O Kleber é um atacante altão, estilo Pedro Raul, do Ceará. Fez uma boa temporada pelo Ceará. O Ceará precisa diminuir seu elenco, mas também não vi nada muito entre Kleber e Vasco, não. Mas tá aqui na planilha porque foi sondado, então tá aqui. Mas provavelmente daqui a pouco a gente tire tanto o Damião, como Kleber, como Caio Jorge e Dourado. A gente fica só na planilha aqui com o Bissoli e Pedro Raul. Se Deus quiser, na parte de cima ali, dos jogadores que já fazem parte do elenco. Treinador. O Vasco precisa urgentemente contratar um treinador. Seja quem for o treinador, tem que ser contratado urgente. Não dá mais pra gente ficar sem ter um treinador. Tem jogadores com contrato apalavrado esperando a contratação do treinador para ser aprovado ou não. Então o Vasco não pode ficar sem treinador mais tempo. O Vasco já passou do limite de contratar um treinador. A gente tem especulado no Vasco Dorival Júnior, que acabou de sair do Flamengo, Miguel Ángel Ramírez, que está na MLS, eu não traria, porque a passagem dele no Brasil não foi boa. Carlos Carcedo. É a mesma situação daquele francês Domenech que veio pro Flamengo. Ele nem é técnico, ele é assistente técnico do Unai Emery, de uns treinadores grandes lá na Espanha. Eu não contrataria, de estagiário a gente já teve experiência com o Mauricinho e não deu certo. André Jardine. Bom nome, tá no México, bom nome. O André Jardine já falou que gostaria de voltar pro Brasil, mas a multa do André Jardine para tirar ele do Clube do México é $1 milhão. Então, quem quiser trazer o André Jardine vai ter que pagar $1 milhão ao clube mexicano. Não sei se vale a pena. Barbieri está livre no mercado, tem experiência com a SAF. Seria uma ótima contratação, na minha opinião. Entre Dorival e Barbieri, por enquanto, são os meus preferidos. Pablo Repeto, do Nacional do Uruguai. Nada a dizer, treinador desconhecido, não fez nenhum trabalho muito bom. Ele foi eliminado pelo Atlético Goianiense com Soares no ataque na Sul-Americana esse ano. Não sei o que ele conseguiria no Vasco. Na minha opinião, é o nome dispensável dessa lista aí. BKSS. Muita gente pede o BKSS, mas é um treinador que nunca trabalhou no Brasil. Eu não contrataria um treinador que nunca trabalhou no Brasil, por causa do risco muito grande disso dar errado e o Vasco ficar com uma multa gigante para pagar desnecessariamente, porque fez uma opção, uma aposta de um treinador que nunca trabalhou no Brasil. O Morinigo foi oferecido, mas parece que o Vasco não quer. Antônio Oliveira foi oferecido, mas parece que o Vasco não quer. Não sei em que pé estava, deixei ele aqui mais um pouquinho. Odair Helma já foi para o Santos. Cudê já foi para o Atlético Mineiro e Vojvoda já renovou com Fortaleza. Então a gente tem Dorival, Miguel Ángel Ramírez, Carlos Carcedo, André Jardine, Barbieri, Pablo Repeto, BKSS e Antônio Oliveira. Desses aí,
Muita gente fala do Cuca, mas não teve especulação do Vasco pro Cuca, tá? É só um desejo da torcida. Algumas pessoas falam porque é um nome grande, o Vasco tá procurando um nome grande, então foi ligado, mas não teve nenhuma especulação. Desses todos aí, eu ficaria entre Dorival, André Jardine e Barbieri. É a minha opção, minha opinião, tá? Deixa sua opinião aí também nos comentários, se você puder. Muita gente quer um técnico estrangeiro, parece que a preferência da 77 é por um técnico estrangeiro. E essa passagem do Paulo Brax na Europa, muito tempo em Portugal, pode significar alguma coisa. Eu acho que pode estar buscando um treinador português lá que ninguém conhece, ou de outro país, e pode ser que seja isso que aconteça. Pessoal, esse foi o nosso vídeo aí, análise do nosso elenco. Assim que tiver atualizações eu vou trazendo no Instagram, vou trazendo no Twitter, vou trazendo no canal de cortes. E todo dia a gente faz um vídeo aqui com as notícias do Vasco, contando tudo o que aconteceu, dando um resumo legal, bem bacana pra vocês, tá bom? Se puder se inscrever no canal aí, deixar o like, aquela coisa toda que vocês já sabem, a gente tá junto. Saudações vascaínas e um abraço.